sou Thiago Cortez, venho representando aqui o corpo técnico do Data Senado. Para quem não conhece, o Data Senado é o serviço do Senado Federal responsável por realizar pesquisas de opinião pública de abrangência nacional. O Data Senado foi criado em 2004 por decisão da comissão diretora, quando era presidente do Senado, o senador José Sarney. E foi criado como fruto da preocupação do Senado em ouvir a opinião pública brasileira, em conhecer os seus anseios e as suas necessidades. A senadora Ana Rita já falou um pouco sobre a importância da gente ter um instituto de pesquisa de opinião numa instituição pública, num organismo público como o Senado. Os institutos privados de pesquisa, eles muitas vezes não têm o estímulo necessário para tratar de temas sociais. E o Senado, quando ele decidiu criar um instituto de pesquisa de opinião, ele reconheceu a importância de ter pessoas pensando em causas sociais, questões sociais, que esses institutos privados talvez não fossem se deter, talvez não fossem desprender os recursos para investigar essas questões sociais, porque muitas delas não trazem lucro, né? E a gente trata em nossas pesquisas diversos temas, diversas questões que são voltadas para causas sociais e não para o lucro. Dentre elas, a gente tem a pesquisa sobre violência doméstica, pesquisas sobre violência contra a juventude negra, temos pesquisas sobre as questões de educação, de saúde, de segurança pública no Brasil. E hoje a gente está trazendo aqui os resultados da pesquisa que a gente fez sobre as condições de vida das pessoas com deficiência no Brasil. Então, essa pesquisa ela é uma pesquisa que foi feita em parceria com o IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma instituição parceira nossa nessa pesquisa. As entrevistas ocorreram no período de 28 de outubro a 25 de novembro de 2013. Foram entrevistadas ao todo 1.007 pessoas com deficiência no Brasil. A nossa preocupação nessa pesquisa, e tem muito a ver com o que Lana falou sobre a preocupação do Senado em incluir as pessoas com deficiência, em que elas mesmas se manifestem, está bem alinhada com a pesquisa. A gente entrevista diretamente a própria pessoa com deficiência. Então, outras pesquisas já haviam sido feitas anteriormente com pessoas sobre essa temática, mas o enfoque, a entrevista direta era feita com cuidadores, com familiares, e muitas vezes a própria pessoa com deficiência era tolhida de expressar suas próprias opiniões, né? Então, a amostra foi subdividida em 3 categorias: pessoas com deficiência física, visual e auditiva, sendo que algumas pessoas manifestaram possuir combinações entre os tipos de deficiência. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e conta com um nível de confiança de 95%. Então, o primeiro aspecto, o primeiro aspecto a que a pesquisa chamou a atenção é o fato de que a acessibilidade continua sendo um desafio para as pessoas que têm deficiência. Na avaliação de 68% dos entrevistados, apenas uma minoria dos prédios públicos está adaptada para receber pessoas com deficiência. E para 67%, apenas a minoria dos estabelecimentos comerciais está adaptada. Pior do que isso, 1 em cada 5 pessoas relatou o total despreparo dos estabelecimentos comerciais com que tem contato, isto é, nenhum desses estabelecimentos está adaptados para recebê-la. Então, cerca de 20% da população-alvo da pesquisa afirmou que os estabelecimentos comerciais que ela frequenta, com que ela tem contato, não têm recursos de acessibilidade, não estão adaptados para atender pessoas com deficiência. No que diz respeito às vias públicas, a situação parece ser ainda pior. Quase 1/3 dos entrevistados relatou que, de acordo com sua percepção do dia a dia, nenhuma rua ou calçada está adaptada às necessidades da pessoa com deficiência. E o transporte público, como será que está? Pouco mais de 1/3 dos entrevistados afirmou que o transporte público lhe atende bem. No gráfico, essa região em amarelo.
Para 47%, ou seja, quase metade dos entrevistados, os serviços de transporte público não atendem bem as pessoas com deficiência. E os motivos para essa insatisfação com o transporte público são variados. Em primeiro lugar, figura a falta de adaptação dos veículos, propriamente dita. Em segundo lugar, está o desrespeito dos demais passageiros com relação ao assento preferencial. Em terceiro lugar, são citados os funcionários das concessionárias do transporte público que não colaboram, não têm paciência ou nem sensibilidade ou treinamento para lidar com as necessidades específicas de pessoas com deficiência. Os resultados da pesquisa da Data Senado mostram que a acessibilidade continua sendo um obstáculo no cotidiano da pessoa com deficiência no Brasil. Se a gente não contar os deficientes físicos, que não têm tanta... os deficientes auditivos, que não têm tanta dificuldade de mobilidade, a pesquisa constatou que 42% dos entrevistados já deixaram de ir a algum lugar porque a estrutura física do local não estava adaptada às suas necessidades. Mas a pesquisa do Data Senado nos trouxe também algumas boas notícias. Cresceu, dentre os participantes da pesquisa, a proporção de pessoas inseridas no mercado de trabalho. Essa pesquisa é uma pesquisa de painel, a gente já está na segunda etapa dela, e ela é feita sempre com a mesma população, né? Então, a gente pode perceber a evolução desses percentuais ou a variação desses percentuais ao longo do tempo. Então, nessa nova rodada, a gente constatou um salto de 11 pontos percentuais da proporção de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, em 2010, 55% realizavam algum tipo de trabalho remunerado, um pouco mais que a metade. Agora, em 2013, a gente constatou que 2/3 já estão exercendo atividades remuneradas, o que dá cerca de 66% do total de entrevistados. A gente pode atribuir parte desses resultados positivos à Lei 8.213, de 91, que a senadora Ana Rita mencionou, a qual estabelece que empresas com 100 ou mais empregados têm a obrigação de preencher pelo menos 2% de seus cargos com pessoas com deficiência, contratando pessoas com deficiência. Isso pode se verificar porque a pesquisa da Data Senado demonstrou que dos entrevistados que são funcionários de empresa privada, 80% acreditam que essa regra é respeitada na empresa que trabalham. Além disso, a maioria dos entrevistados acredita que a legislação torna mais fácil a contratação da pessoa com deficiência. Então, aí no gráfico, a gente vê essa região azul escuro, das pessoas que acham que a legislação tem tornado mais fácil a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Cerca de 20% acreditam que ela torna mais difícil e 24% aproximadamente acham que a legislação não tem influenciado.